Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Problemas familiares. Eis-me chegada, excelentíssimo e reverendíssimo Senhor, ao fim dos meus 3 anos de pastorinha, dos 7 aos 10. Durante estes 3 anos, a nossa casa, e quase me atrevi a dizer, a nossa freguesia, tinha mudado quase completamente de aspecto. O reverendíssimo Senhor Padre Pena tinha deixado de ser nosso pároco e tinha sido substituído pelo reverendíssimo Senhor Padre Boicinha. Aqui há uma nota a dizer que o nome verdadeiro deste padre era Manuel Marques Ferreira, também conhecido por Padre Boicinha. Faleceu em janeiro de 1945. Continuando. Este zelosíssimo sacerdote, ao ter conhecimento dos costumes pagãos que existiam na freguesia, de bailes e danças, começou desde logo a pregar contra isso, no púlpito, nas homilias aos domingos. Em público e em particular, aproveitava todas as ocasiões que se ofereciam para combater este mau costume. Minha mãe, desde que ouviu o bom pároco falar assim, proibiu as minhas irmãs ir a tais divertimentos. E como o exemplo de minhas irmãs arrastou outras a não comparecer, esse costume foi-se aos poucos desvanecendo. O mesmo se passou entre as crianças, que, como eu já disse, a Vossa Excelentíssima, Reverendíssima, a Vossa Excelência, Reverendíssima, no exposto sobre minha prima, formavam as suas danças à parte. Há alguém que um dia dizia a minha mãe: mas até aqui não era pecado bailar, e agora, porque veio um pároco novo, já é pecado? Como são estas coisas? Não sei, respondeu minha mãe. O que sei é que o senhor prior não quer que se baile e, portanto, as minhas filhas não voltam a esses ajuntamentos. Quanto muito, deixá-las-ei bailar alguma coisa entre família, porque diz o senhor prior que em família não é mau. No decorrer deste período de tempo, as minhas 2 irmãs mais velhas deixaram a casa paterna pelo sacramento do matrimónio. Meu pai tinha-se deixado arrastar pelas más companhias e tinha caído nos laços de uma triste paixão, por causa da qual tínhamos já perdido alguns dos nossos terrenos. Aqui há uma nota a dizer que essa paixão não era, e como aqui se diz, não se deve exagerar na vida do pai de Lúcia a sua paixão pelo vinho. Ele não era um alcoólico. Quanto aos seus deveres religiosos, é certo que não os cumpriu. Durante alguns anos, na paróquia de Fátima, por não se entender com o pároco, ia a Vila Nova de Ourém. Quer dizer, o pai dedicou-se um bocado ao vinho, ou pelo menos não era um alcoólico, mas por causa do vinho, talvez prejudicou um bocado a família, como vamos ver a seguir. Mas, continuando aqui com esta situação, depois de ler esta nota, minha mãe, ao ver que escasseavam os meios de subsistência, resolveu que as minhas 2 irmãs, Glória e Carolina, iam servir. Ficou então em casa meu irmão para cuidar dos campos que nos restavam, minha mãe que cuidava do arranjo da casa e eu para pastorear o nosso rebanho. Minha pobre mãe vivia mergulhada numa profunda amargura e quando à noite nos juntávamos
os três à lareira, esperando por meu pai para cear. Minha mãe, ao ver os lugares das suas outras filhas vazios, dizia, com uma profunda tristeza: Meu Deus, para onde foi a alegria deste lar? E, inclinando a cabeça sobre uma pequena mesa que tinha a seu lado, prorrompia em amargo pranto. Era uma das cenas mais tristes que tenho presenciado. Eu sentia o meu coração despedaçar-me de saudades por minhas irmãs e pela amargura da minha mãe. Apesar de ser criança, compreendia perfeitamente a situação em que nos encontrávamos. Lembrava-me então das palavras do anjo, sobretudo, aceitai submissos os sacrifícios que o Senhor vos enviar. Retirava-me então a um lugar solitário, para com o meu sofrimento não aumentar o de minha mãe. Este lugar era por ordinário nosso poço. Aí, de joelhos, debruçada sobre as lajes que o cobriam, juntava as suas águas às minhas lágrimas e oferecia a Deus o meu sofrimento. Por vezes, a Jacinta e o Francisco vinham encontrar-me assim amargurada. E como eu tinha a voz embargada pelos soluços e não podia falar, eles, sofrendo comigo a ponto de derramarem também abundantes lágrimas, fazia a Jacinta então em voz alta o nosso oferecimento. Meu Deus, em ato de reparação e pela conversão dos pecadores que vos oferecemos todos estes sofrimentos e sacrifícios. A fórmula do seu oferecimento não era sempre exata, mas o sentido era sempre este. Tanto o sofrimento começou por abalar a saúde da minha mãe. Esta, não podendo já trabalhar, mandou vir para tratar e tomar conta do arranjo da casa minha irmã Glória. Correram então quantos cirurgiões e médicos que por ali havia. Gastou-se uma infinidade de remédios, sem se obter melhoras algumas. O bom pároco prontificou-se a levar a minha mãe à Leiria no seu carro de mulas, para ela aí consultar os médicos. Lá foi, acompanhada de minha irmã Teresa, mas chegou a casa meia morta pelo cansaço do caminho e moída das consultas, sem ter obtido resultado algum. Por fim, consultou-se um cirurgião que dava consulta em Samamed, que declarou ter a minha mãe uma lesão cardíaca, um elo da espinha deslocado e os rins caídos. Submeteu-se a um rigoroso tratamento de pontas de fogo e vários medicamentos com os quais obteve algumas melhoras. Eis o estado em que nos encontrávamos quando chegou o dia 13 de maio de 1917. Meu irmão completava também, por esse tempo, a idade de assentar praça na vida militar. E como gozava de perfeita saúde, era de esperar que ficasse apurado. Ademais, estava sem guerra e era difícil conseguir livrá-lo. Com receio de ficar sem ter quem lhe cuidasse das terras, minha mãe mandou também vir para casa a minha irmã Carolina. Meteu empenhos com o médico da inspeção e o nosso bom Deus dignou-se, por então, dar à minha mãe este alívio. Aqui, Lúcia relata exatamente, mais ou menos, não é? O que se passava na sua vida familiar quando aconteceu a primeira aparição de Nossa Senhora em 13 de maio de 1917. Pelo que se leu aqui, houve muitos sofrimentos que vieram ter com Lúcia. Exatamente aqueles sofrimentos que o anjo lhe tinha dito que Jesus ia mandar pela conversão dos pecadores. E realmente são estes sofrimentos do dia a dia que mais nos arrasam. Porque por vezes nós fazermos um jejum
voluntariamente, ou fazermos sacrifício de uma esmola ou alguma coisa porque nós naquele momento até nos sentimos inclinados para fazer voluntariamente. Até não nos parece, apesar de alguns sacrifícios serem mais difíceis, mas não é tão penoso quanto um sofrimento que nos aparece exatamente naquele aspecto que mais nos dói. Lúcia, como gostava tanto da família, como gostava tanto da mãe, ver a mãe assim, a viver uma situação familiar e depois causada pelo próprio pai. Estava tudo voltado do avesso. A família que antes toda era unida, de repente, por causa do vinho, por causa de um vício, ficou toda desfeita. Isto às vezes nos alerta para os dias de hoje. Às vezes basta um vício, basta uma coisa que fazemos, não fazendo, não pensando nas consequências para a nossa família. E basta apenas um mau vício, uma má opção para que toda a família sofra as consequências. Mas a mãe da Lúcia era mulher de fé. Prosseguiu sozinha a lutar pela família, chamou as filhas que tinham ido para longe, enfim, fez tudo o que pôde para segurar todos. E aquele bom padre que começou a pregar sobre os bailes, que nessa altura nem se compara com os bailes de hoje. Mas foi também sacrifícios que Lúcia e Jacinta e Francisco aceitaram de bom grado. Aliás, fazer a vontade de Deus não deve ser sacrifício. E alertar os outros acerca de algo que pode nos levar para o mau caminho é a verdadeira caridade. Mas nisto tudo, os três pastorinhos ensinam-me mais uma vez que todas estas coisas temos que oferecer a Deus. Todos os sofrimentos, aqueles que mais nos doem, que mais nos atingem, que mais nos magoam. E o que é que mais nos magoa, senão aqueles sofrimentos causados pelas pessoas que amamos? O que magoa mais uma esposa do que aquilo que faz o marido? Ou que magoa mais o marido do que aquilo que faz a sua esposa? Ou que magoa mais um filho do que aquilo que provém dos pais? Ou que magoa mais o coração de uma mãe ou de um pai do que aquilo que faz a ingratidão de um filho? Porque quando muito mais amamos, mais podemos ser magoados por quem mais amamos. Mas isto só para dizer que Lúcia estava diante de uma situação muito difícil. E quando foi deparada com aparições de Nossa Senhora, não estava tudo a correr bem. Estava tudo um bocado transtornado na sua família. E talvez com estas aparições isto vai complicar-se muito mais, porque nem todos vão acreditar nessas aparições, como vamos depois ler. Mas eu queria fazer aqui só esta pausa na leitura, porque este oferecimento dos sofrimentos dos pastorinhos é o que nós devemos fazer todos os dias, diante do sofrimento que nos bate à porta. E que nós
sofremos tanto, choramos, então digamos bem alto, como dizia em voz alta Jacinta: meu Deus, em ato de reparação e pela conversão dos pecadores que vos oferecemos todos estes sofrimentos e sacrifícios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.